Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cate Crochê. E hoje eu venho aqui mostrar essa vergonha que eu tenho aqui, guardada há muito tempo em uma caixa esquecida. E eu resolvi aí, né, na mudança aqui pro ateliê, resolvi abrir as caixas, gente, e descobri todo esse material aqui, ó. Cada um tava em um lugar, material que tá para usar, né? Dá para usar, que são peças que eu ia fazer alguma coisa e por algum motivo acabei desistindo. Ou faltou linha, ou faltou motivação, ou eu aí peguei e fui fazer outra coisa e deixei para lá. Mas eu resolvi aqui, gente, pegar essas peças inacabadas e quero produzir aí tapetes coloridos, né? Bem coloridos, misturar aí sem uma conexão muito certa, né? Para ver se eu consigo aí fazer alguns tapetes e vender também. Separei aqui, gente, algumas sobrinhas, bem pouquinho, de amarelo, né? Esse amarelo aqui não tá aparecendo, mas é um amarelo neon. E tem dois tons de amarelo aqui, esse aqui é mais mostarda, esse aqui é canário, né? Mas é bem pouquinho. Esse rosa pink aqui também tá pouquinho e um pouquinho de branco. Vou eliminar essas cores aqui, nesses cones, e vou aí dar uma misturada nessas cores e vamos ver o que vai sair, tá bom? Então, eu vou pesar para ter uma noção de quanto que o material que eu podia aí já ter utilizado há muito tempo, que eu deixei jogado há muitos anos mesmo, jogado, esquecido numa caixa. E se você tem também, gente, incentiva aí vocês também estarem pegando e trabalhando com eles, tá? Vou pesar aqui e mostrar para vocês. E eu já organizei aqui para pesar, para a gente ter uma noção de quanto material que estava parado. Peguei essa caixinha aqui, tá escrito quinta-feira, mas não é quinta-feira, tá bom, gente? É porque a caixinha, eu utilizei ela para fazer um quadro aqui no canal, onde eu mostrei peças lindíssimas, 7 dias seguidos, aí peças que eu fiz aí dos colegas, né, das colegas que tem canal no YouTube. E eu convido vocês a clicarem nessa playlist e assistir e se inspirar também, tá bom? Conhecer minhas outras colegas aí de canais que faz passo a passo para nós aqui, tá bom? Então assiste, muito obrigado, isso ajuda muito o canal e não esqueça de deixar o seu like. Vou estar pesando aqui, falar para vocês quanto de material que tem aqui, ó, nessa pilha de material que estava parado aqui em casa. E olha aí, gente, quanto que deu. Deixa eu ver se eu pego bem pertinho aqui, ó. 999 gramas. Tá vendo? 999 gramas, 1 quilo de barbante praticamente. Tem aqui que tá parado que eu poderia aí ter já trabalhado, né? Vou aproveitar, né? Vou eliminar também essas sobrinhas. Essas sobrinhas aqui eu não sei quanto que tem, né? Mas conforme eu for usando eu vou pesando, né? E falo aí pra vocês no final quanto que tinha aí naqueles barbantes, tá? Vou estar aqui fazendo meus trabalhinhos bem colorido, misturar aqui um pouco, né, sem conexão, e vamos ver o que vai dar. Muito obrigada aí por me acompanhar nesse vídeo, tá bom, gente? Deixa o like, se inscreva se você for novo por aqui e ative o sininho. E eu resolvi aí tirar do cone para saber quanto que eu tinha aqui, né, de sobrinha dos barbantes. Vou pesar aqui para vocês verem. Já que zerei a tare, vou estar colocando, eram 5 cones que eu peguei para poder estar eliminando também essas sobrinhas. Então, além de 900 gramas, né, 1 quilo dos trabalhos que eu não tinha terminado, ainda tenho aqui, ó, nesses cones 260 gramas, né? Então, 1 quilo, né, de trabalhos interminados e também com 260 gramas, 1 quilo 260 gramas para eu produzir lindas artes coloridas aqui para mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar aí para vocês os tapetes que foram feitos com as sobrinhas. Estou aqui no meu novo espaço, gostando bastante, né? Ainda tenho que estar pintando as paredes. Quero mostrar aí para vocês, né? Tá bastante rabiscado aqui, ó. Essa parte, então eu tenho que estar aí pintando, né? Vou ver se consigo arrumar isso aqui em breve. Mas vamos assim. Olha aí, gente, eu tava com vergonha de ter tanto tempo o barbante ali parado, essas peças que eu comecei e não terminei, e consegui aí finalmente finalizar com peças lindas que eu quero mostrar aqui para vocês, e vai ter passo a passo no canal, tá bom? Inclusive, já tem um aí já disponível, tá? Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, essa flor aqui só tá colocada aqui, né, para dar uma sugestão. É um ponto muito fácil, ficou bem bonita a distribuição de cores.
Ele ficou estreito, né? Inclusive no passo a passo eu fiz um pouquinho mais largo. E a vantagem desse tapete aqui é que você vai poder fazer a quantidade de correntinhas da largura que você quiser e subir o seu trabalho. Ficou muito lindo, ficou perfeito. Embora seja um ponto bem rápido, eu acho que ficou até um pouco pesado, tá? Vou pegar a informação aqui para passar para vocês. E ele ficou assim, gente, ó, 67 de comprimento, até que o comprimento dele tá muito bom, porque você vai subindo a quantidade de carreiras que você tem aí de linha para poder estar trabalhando, né, que você deseja. Então, ficou 67 de comprimento, ficou somente 38 de largura, porque eu não quis fazer um bico de acabamento mais longo, mas você pode aí estar fazendo um bico de acabamento da sua preferência. Eu achei que assim combinou com a personalidade do trabalho, tá? Mas aí o meu passo a passo eu fiz um pouquinho mais largo, né? Mas você pode fazer mais largo colocando mais correntinhas. E as cores ficou muito bonita assim distribuído. E ficou 376 gramas. Embora é um ponto aí bem espaçado, é barbante 8, tá bom, gente? Então fica mais pesado mesmo. Trabalhei aqui, ó, com azul bebê, fui intercalando com cinza, né? Troca das cores. E também trabalhei com rosa bebê e aqui essa cor bordô que deixou muito bonito. Esse tapete aqui, o passo a passo já tá disponível aí para membros, tá bom? Agradeço os membros que são apoiadores aí do canal, que ajuda aí com o valor mensal. Então, eu coloco aí os vídeos que eu já consigo editar, eu já coloco aí disponível para membros. Muito obrigada a todos. E esse retangular aqui foi o primeiro tapete que eu fiz com as peças, né, que eu não tinha acabado e também tinha tirado um pouco aí do barbante, estava com bastante linha. Fiz esse tapete aqui sem me preocupar. Aí o segundo eu já tava aí com a quantidade de linha um pouco mais apertada, né? Eu tinha usado bastante o cinza. E aqui eu tinha que fazer 7 squares, né? Mais ou menos padronizado, com cada carreira de uma cor, que é onde você pode estar usando aí as suas sobrinhas e fazer assim, né? Bem colorido. Então, aqui eu precisei de um pouquinho de cinza, acho que foi para uns 2 square que eu precisei pegar aí de um cone que eu tinha aqui em casa, né? Então, além de usar todas as sobras que eu tinha separado e mostrei no começo do vídeo, eu ainda precisei um pouquinho de ajuda, tá bom? Mas eu vou falando aí pra vocês. Então, a cor cinza foi uma cor que eu precisei aí de ajuda, e pode até não parecer, mas tem dois aqui, ó, que eu não consigo nem decifrar. Que o amarelo é diferente, tá bom? Pouca diferença. Tem dois que aqui é um pouquinho mais mostarda, esse aqui é um pouquinho mais amarelinho. Mas no geral, quando põe assim, ó, tem 2 square que o amarelo é um pouco diferente e no geral não aparece, tá bom? Que eu fiz aí também de diferente, essa união de square aqui, ela já é bem conhecida no canal no YouTube. Tem bastante artesãos que já fez tapete assim, de passo a passo para nós, né? E eu só modifiquei aqui um meio que eu queria uma coisa achatada, né? Rasteira, né? Que fala. Que é mais fácil para pisar no tapete. Então, fiz aqui rasteiro, fui subindo até conseguir encaixar essas pontas aqui. Eu acho que ficou bem legal, bem bonito. Talvez a cor não seja tão favorável, mas é a cor que eu tinha, né? Para poder estar trabalhando. Bom, então eu precisei um pouquinho aqui do cinza. Olha só que bonito que ficou. Ele ficou até grande, ele ficou 65 centímetros de diâmetro. Então, aqui, gente, ele ficou 65 centímetros de diâmetro. Eu fui ver quanto que tava o peso que eu tinha esquecido. 405 gramas. Tô aí finalizando passo a passo. E assim que eu conseguir, né, editar, eu vou deixar disponível primeiramente aí pros membros, tá bom? Olha só que lindo. Trabalhos aí que tava aí jogado numa caixa, barbantes pouquinho só. Eu resolvi aí transformar essa minha vergonha em lindas artes. E agora aqui, gente, o terceiro passo a passo. Olha, e o terceiro tapete que eu fiz, né? E vou fazer o passo a passo aqui para vocês, que eu tive muita dor de cabeça para utilizar as sobrinhas, porque já tinha feito esse retangular, já tinha feito esse estrela, então já tinha me sobrado pouca opção de cor. Ele ficou um tapete pequeno, tá bom? A largura até que tá bom, mas ele tá pequeno. E na videoaula que eu tô gravando, eu vou fazer ele na união de 3 square, para ele ficar mais compridinho.
E aqui a medida desse tapete eu vou estar falando para vocês, ele ficou um tapete pequeno, tá? As cores estão bem vivas assim, ele ficou com 56, né? Não chegou a 60 de comprimento e por 42 de largura. Tapete aí por 40, 42 centímetros, até 45 centímetros é o padrão aí, né, gente? Pra gente tá trabalhando. Então, mas esse aqui, ele ficou 42. Esse aqui tinha ficado 38 de largura, é um pouco estreito. Se eu subisse mais umas carreiras aqui na lateral, ele daria uma boa largura, né? Então, esse aqui eu achei que ele ficou um pouco quadrado, tem um ponto bem diferente, né? Que eu vou estar ensinando aí pra vocês. Já até comecei a gravar aqui, tô gravando o meio, mas eu não tenho o lilás, né? Eu quero tentar fazer o passo a passo com essas mesmas cores. Porque eu fico com 2 tapetes, né? Um com 3 e um com 2 para eu tentar vender, tá bom? Inclusive o valor eu esqueci de tá falando aí para vocês, mas o valor eu vou deixar aparecendo aí na tela, tá? Então aqui, gente, olha como ele é lindo. E ficou com 286 gramas. Eu achei muito bonito. Tá difícil escolher, né? Esse aqui tá mais assim, tradicional, elegante. Esse tá um design bem diferente, né? E esse bem colorido aí também tá chamando bem atenção. E aqui o que aconteceu? Eu precisei aí pedir ajuda do meu cone laranja para eu poder dar duas acabamento aí, né? De cor laranja, que já tinha acabado, era bem pouquinho de laranja que eu tinha. Então, eu precisei de usar um pouco do cinza, que não estava aí mostrando no vídeo para vocês, né? Não estava programado. Mas como eu quero vender, né, gente? Então, eu tenho que me esforçar e dar um acabamento aí da mesma cor, que é para poder ter chance de vender, né? E já tá de bom tamanho que eu utilizei aí aquelas sobras. Olha que bonito que ficou, tá bom? E esse foi o terceiro tapete que eu fiz com essas linhas aqui, com esses barbantes da vergonha que estava guardada há muito tempo. E agora eu vou mostrar aqui o último tapete que eu fiz, tô mostrando na ordem que eu terminei, tá bom? Que é esse tapete assim, ó, gente, que a gente começa, né? E na mesma carreira, a gente já coloca uma outra cor, né? Ó, esse verde nem conseguiu chegar no final, aí eu terminei, né, com um branco, dá para perceber, fica nítido, né? Eu fazendo aqui, gente, não parece, né? Parece vermelho, mas aqui é um pink, tá? Quando eu peguei esse pink para trabalhar, não consegui encaixar ele nos outros trabalhos, porque ele era espessura 6, né? Achei ele muito fino, aí eu abri o fio, contei, ele tinha 6 fios neles. Então, para não colocar o 6 entre o 8, que aí não dá certo e entortar o meu trabalho, eu comecei e gastei ele todinho aqui, ó. Né? Gastei ele todinho, sobrou um pouquinho só para arremate mesmo, né? Que eu deixo guardado, que se um dia eu for fazer um amigurumi, eu vou fazer enchimento, né? Ajudar no enchimento. Então, esse miolo aqui, ele é espessura 6. Eu achei que era 8, mas quando eu peguei para trabalhar, né? Eu percebi que ele era muito fino. E aqui não tá aparecendo muito bem, mas é um lilás. Quando chega perto dá para perceber, né? Olha que bonito. E vem assim, gente, na carreira mesmo, que ó, são 2 tons de amarelo, na carreira mesmo muda de cor. Esse é o propósito mesmo desse trabalho, né? Então, eu não tinha mais criatividade, porque eu já estava ali com aqueles 3, né, que eu gastei quando eu tinha mais barbante para trabalhar. Aí, quando sobrou mesmo a sobrinha do sobrado, aí a sobrinha da sobrinha, né? Aí foi o jeito de fazer esse tapete oval, né? Que a maioria das crocheteiras já sabe fazer um tapete oval. Ficou perfeito, tá bom? Ficou certinho. E o detalhe desse tapete, como eu tenho intenção de vender, eu pedi ajuda pro meu verde bandeira que tá no meu cone, para poder finalizar aqui, né? As últimas 3 carreiras, ó, foi ponto alto, né? E esse bico de acabamento simples aí conhecido, né? Então, dá uma olhada. Então, para valorizar o meu trabalho, mesmo ele sendo todo colorido assim no meio, eu preferi pegar um cone, desse verde bandeira aqui, não tava aí encaixado no começo do vídeo, tá? Então, foi que eu precisei para fazer esse bico de acabamento e valorizar o meu trabalho colorido. Esse eu não sei se eu vou estar gravando passo a passo, porque é um trabalho aí oval, né? Que as pessoas eu acho que já sabem fazer. Mas quem sabe aí, eu vou dar uma outra geral de sobrinha, e eu decido se eu gravo rapidinho para vocês, tá bom? Olha que lindo. Então, esse aqui virou
um orgulho para mim, tá bom, gente? Peguei as peças aqui, tô bem orgulhosa com esse trabalho que eu fiz. Inclusive, essas 3 peças aqui, ó, estão sendo gravado passo a passo, né? E eu tô bem orgulhosa com as minhas artes. E o que vocês acharam? Qual desses tapetes aqui chamou mais atenção? Se você gostou aqui, ó, desse número 1 aqui, retangular, né? Esse foi o segundo tapete, o estrela que eu fiz. Esse todo colorido. Ficou bem bonito ele, é o terceiro. E o quarto aqui, o oval, tá bom? E eu tava esquecendo de falar a medida desse, né? Esse aqui ficou 63 centímetros de diâmetro e 474 gramas, tá bom? Então, precisei aí de ajuda de outro cones para terminar, né? Precisei do laranja, do verde e também de um pouco de cinza para terminar esse trabalho. E ficou lindinho assim. Muito obrigada a todos por ter acompanhado aqui no vídeo. Espere aí o passo a passo para vocês com carinho, tá? Beijos e tchau, tchau!